Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Romanos 12? Romanos, capítulo 12, capítulo 5, do verso 12 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais agora, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da Escritura, da sua santa palavra, meu Deus, a saber do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Salvador do mundo, aquele que morreu em nosso lugar para nos salvar da ira de Deus. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nessa palavra de Deus, nós observamos os dois Adão, o primeiro e o segundo. O primeiro Adão, a qual Deus criou, a sua imagem, a sua semelhança, lá no paraíso, do pó da terra, Deus levanta Adão e depois faz da costela de Adão Eva e dá uma ordem para eles: vocês podem comer de todas as árvores que existem aqui nesse jardim, no paraíso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, nem orareis para ela, nem tocareis nela, porque no dia que comerdes desta árvore, certamente vocês morrerão. E a palavra de Deus disse que a serpente engana Eva, então Eva engana o seu marido come daquele fruto, o pecado entra no mundo, Deus lança maldição sobre a terra, lança a maldição sobre Adão, sobre Eva, a maldição sobre Adão: com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Ele tinha tudo de mão beijada, agora com o suor do rosto ele comeria o pão, a terra produziria espinhos, haveria violência na terra. Eva, com dores de parto, iria dar à luz a filhos, iria ter dores de gravidez, a serpente iria rastejar para o chão, ia ser ferida pela descendente da mulher, que é Jesus. Então a terra, ela é amaldiçoada, e o pecado, ele entra sobre a humanidade. É isso que Paulo aqui está falando. Ele fala que pela ofensa de um só homem, a morte, o pecado, entrou em toda a humanidade. Todos pecaram por causa do pecado de Adão. Todos nascem em pecado, todos pecaram contra Deus. Ou seja, todos nasceram debaixo da condenação e da maldição. Mas a palavra de Deus diz também que pelo segundo Adão, que é Cristo, que é Jesus, pelo seu ato de justiça, assim como o ato de desobediência de Adão,
trouxe maldição para toda a terra, pelo ato de justiça de Jesus, pela sua morte na cruz, trouxe a salvação a todos nós. Não pelas nossas obras, mas pela fé e pela graça de Jesus. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pela desobediência de Adão, todos nós caímos, todos nós entramos em condenação. Mas pela obediência, pela morte de Jesus, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, a graça de Deus abundou sobre nós, o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos o céu, merecíamos o inferno, mas pela graça de Jesus, nós vamos para o céu. Não pela nossa justiça, mas pelo ato de justiça de um só homem, que foi Jesus. Pelo ato de desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e o salário do pecado é a morte. E pelo ato de justiça de um só homem, Jesus, veio a salvação para muitos. É isso que a palavra de Deus diz. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, irmãos. Adão pecou e juízo veio sobre toda a humanidade e sobre toda a terra. Por um só homem, isto é o Evangelho. E na verdade para a condenação veio este juízo. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o dom gratuito de Deus veio através de muitas ofensas. Aleluia. Mas de quais ofensas a palavra está falando? Das nossas ofensas. As nossas ofensas, os nossos pecados, o pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade foi colocado sobre os ombros de Jesus, naquela cruz do Calvário. A ira de Deus foi colocada sobre ele. É isso que o Evangelho vai tratar. Então, para nós entendermos um pouco do Evangelho, das boas novas de salvação, devemos entender Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus justo. E um Deus justo e um Deus santo não pode levar pecadores ao céu. Então, o que um Deus santo e um Deus justo fez? A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para assumir a nossa culpa, assumir a nossa responsabilidade, levar no madeiro o castigo que nos traz a paz, levar no madeiro as nossas rebeliões, as nossas desobediências, toda a ira santa e justa de Deus, toda a cólera de Deus contra o pecado foi colocado sobre Jesus. A palavra de Deus diz através do profeta Isaías: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E depois que ele se puser em expiação pelo pecado, verá a sua posteridade, e o bom prazer do Senhor será a sua alegria. Então, ele se colocou por expiação. A palavra expiação, ele se colocou em nosso lugar, como nosso substituto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se colocou no nosso lugar naquela cruz. Aquelas mãos foram pregadas. Eu vi uma frase muito interessante, diz assim, que desde Adão e Eva até hoje, os homens tentam resolver o problema da maldade humana, resolver o ser humano, tentam colocar paz no mundo, unidade entre as nações, entre as religiões. Desde a época de Adão, os homens tentam fazer a Torre de Babel, tentam se salvar de alguma maneira, através de religião, de boas obras. Deus, somente com um ato, salvou-nos do nosso pecado. Isto é a sabedoria divina. Deus, somente com 3 pregos, resolveu a nossa vida, através da morte do seu Filho Jesus. Olha só, o homem com a sua sabedoria tenta dar solução para a sua vida desde os tempos antigos. E a sabedoria do homem é loucura diante de Deus, disse o apóstolo Paulo. Mas Deus, com a sua sabedoria, somente com 3 pregos, resolveu o problema da humanidade que estava perdida, indo para o inferno, indo para a condenação, porque a mesma merecia, porque a mesma pecara contra Deus, um Deus justo, um Deus santo, um Deus bom. Porque não podemos separar, Deus é justo, Deus é bom. Isso é indissolúvel. Deus seria bom se ele não condenasse os pedófilos, aqueles que matam as pessoas, ele seria um Deus ruim, não seria? Sim. Então a própria justiça requer bondade, e a própria bondade requer justiça. Então um Deus que é bom, um Deus que é justo, o que ele tem que fazer com o mal? Julgar e punir. Então, toda essa punição e esse juízo da maldade
que nós cometemos e que todos cometem debaixo do sol, recaiu sobre Jesus. Recaiu sobre a cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus diz, nós o reputávamos por ferido, aflito de Deus, mas ele foi oprimido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos curados. Então, essa é a maravilha do Evangelho. Ele não foi castigado porque os romanos não queriam outro rei no lugar deles. Eles não foram castigados. Jesus não foi castigado porque os fariseus tinham inveja dele, que o entregaram por inveja, diz a Bíblia. Jesus não foi crucificado porque as pessoas ali não gostavam dele. Não. Jesus foi crucificado por mim e sua culpa. Por nossa culpa. Essa é a grande verdade do Evangelho. Ele morreu naquela cruz porque eu pequei e você pecou. E continuamos pecando. Ele foi para aquela cruz, os pregos foram fincados nele, ele tomou azorrague, ele foi humilhado, foi escarnecido, foi cuspido. Deus o desamparou naquele momento em que ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu aquele desamparo, ele sofreu daquela punição por causa do meu e do seu pecado. Então, quer saber como é o pecado aos olhos de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Lá você vai ver o Filho de Deus desfigurado, o Filho de Deus dilacerado, não tinha parecer nem formosura, todo riscado com chicote, sangrando. Lá você vai ver o que é o pecado aos olhos de Deus. E porque um cristão, ele deve viver para Cristo e não para si mesmo. A graça veio através de um ato só, de Jesus. Um ato heróico, um ato salvífico, um ato de salvação, um ato de entrega total ao Pai. Onde ali ele se entregou para sofrer a punição do meu e do seu pecado. Por isso, quando ele está no Getsemane, ele teme, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Este cálice não era medo do diabo, ou medo propriamente dito da cruz, mas este cálice era o cálice da ira de Deus, que ele iria tomar. O cálice da ira de Deus contra o pecado. Um Deus que é santo, justo e bom, que a sua cólera caiu como uma enchente sobre Jesus, para ele expiar o nosso pecado. E quando ele estava morrendo naquela cruz, a justiça de Deus estava sendo satisfeita. Porque alguém estava sofrendo e padecendo e morrendo por causa do pecado. Pois a palavra de Deus diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando Jesus estava derramando aquele sangue puro no chão do Calvário, naquela montanha do Gólgota, então a justiça de Deus estava sendo satisfeita. A partir deste momento, ele estava trazendo a justiça de Deus para os homens, trazendo os homens de volta para Deus, Deus até a terra, através da sua morte na cruz. Então, essa é a maravilha do Evangelho. O verso 17 diz também, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este muito, mas os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, se pela ofensa de um só a morte reinou, a desgraça reinou, a tristeza reinou, a desunião reinou, a ingratidão, o pecado, as maldades e tudo que gera morte, porque o preço do pecado é a morte. Ela reinou sobre o homem era escravo da morte, era escravo do pecado, que conduziu à morte. Agora, através dessa graça abundante de Jesus, deste favor que você não merece, que eu não mereço, mas que mesmo assim Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, antes de nós pensarmos sequer em escolher, Ele já nos escolheu e nos nomeou, nos amou primeiro, como diz a Bíblia, como diz em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Então essa é a maior prova do amor de Deus. É a cruz do Calvário. É o Filho dele, que era rico, resplendoroso no céu, descendo até a terra para ser pobre, para ser humilhado e para nos salvar e nos resgatar da maldição da lei, da maldição do pecado. Então, por Jesus, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida por um só Jesus Cristo. Então, o reino de Deus não vai começar depois desta vida. Começa agora, dentro de nós. Cristo quer reinar em nosso coração através do seu Evangelho,
dos seus mandamentos e da sua graça. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, por uma só ofensa de um homem veio juízo sobre todos os homens, Adão. O segundo Adão, por um só ato de justiça de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então você está percebendo que não é pelo que você faz, é pelo que ele fez, que você é salvo. Hoje o homem acha que ele é salvo pelo que ele faz. A Bíblia não, a Bíblia diz que nós somos salvos pelo que ele fez, e não porque nós fazemos. Não é a nossa escolha que nos salva, mas sim a escolha dele de nos escolher e de quebrantar o nosso coração. Porque se ele não quebrantasse o meu coração, quebrantasse o seu coração, se o Espírito dele não trabalhasse em nossa vida, por certo, nenhum de nós haveríamos escolhido a ele de maneira nenhuma, porque nós se deleitamos, a nossa carne se deleita no pecado e tem prazer no mundo. Mas pelo Espírito da graça de Deus, ele nos escolheu e nos justificou uma justificação de vida eterna. Ou seja, naquela cruz ele estava dando a sentença para todos os seus escolhidos. Vocês são justos aos olhos de Deus. Vocês vão chegar no tribunal de Deus, no juízo de Deus, como justos. Não como pecadores, mas como justos. Absolvidos da culpa do pecado, porque a minha justiça vai estar sobre vocês. E o meu sangue vai lavar vocês de todo o pecado. Então vocês serão salvos pela minha graça, pela minha justiça. Então, essa é a justiça de Deus. Deus continuou sendo amor, sendo justo e levando pecadores injustos ao céu através da justiça de Cristo. Ou seja, Deus justificou pecadores e levou eles não mais pecadores para o céu, mas sim remidos, justificados da ira de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Então, olha só a grandeza da graça de Deus. Pela obediência de um só homem, pelo um ato de justiça naquela cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por quê? Verso 19. Como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A Bíblia também diz, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E se você for ler a Bíblia, você pode até achar que é contradição, né? Porque a própria Bíblia fala em Romanos 3 e em Salmos que não há nenhum justo sequer. E como a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, e a mesma Bíblia fala que há justo. O dilema da Escritura. Esse é o dilema da Escritura. Por quê? Porque aqueles que são justos, chamados por Deus na Bíblia, são aqueles que têm a fé no Senhor. Abraão teve fé no Senhor, por isso ele foi justo. Noé creu no Senhor, por isso foi chamado de justo. Noé, Daniel, Davi, no Antigo Testamento. No Novo, Paulo, Pedro, Tiago, João, na história da igreja, Policarpo, Irineu, Crisóstomo, Martim Lutero e tantos outros. Hoje, nós que temos a fé no Senhor, invocamos o nome do Senhor, cremos no Senhor, que somos salvos pela sua graça, temos a certeza da salvação, que somos justos em Cristo. Justos em Cristo, porque nós nascemos de novo e Ele nos faz justos aos olhos de Deus. Então, olha só que maravilha. Nós éramos injustos, pecadores, e pelo um ato só de Jesus, somos feitos justos. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé na fé, simplesmente não. Pela fé no Senhor, na palavra de Deus. Pela fé no Deus Todo-Poderoso, nas Escrituras do Senhor, na pessoa bendita de Jesus. Verso 20. Veio, porém, o ministério da lei, os mandamentos e toda a lei de Gênesis até Deuteronômio. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, porque através da lei nós conhecemos o quão errante nós somos e pecadores. Através da lei. A lei vai desmascarar a nossa vida. Vai mostrar para nós o quão nós somos pecadores. O quão nós abundamos em ofensas. Ouviste que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher já quebrou a lei, já é um adúltero. Então, a lei veio para isso, para mostrar ao homem que ele não pode ser salvo sozinho. Não pode se salvar pela obediência à lei, porque por mais que ele queira cumprir toda a lei de Deus,
ele está impossibilitado de cumpri-la por si mesmo, pois ele é pecador, e o que está dentro dele, a natureza do pecado, não o permite ser obediente à lei de Deus. Martinho Lutero disse que a natureza pecaminosa é igual a barba. Você pode cortar ela, mas depois de 2 dias ela vai voltar a crescer novamente, porque ela já está dentro de você. Então, todos os nossos dias, devemos crucificar a velha natureza, crucificar a nossa carne, catar a nossa gilete, a nossa navalha ou a nossa tesoura, cortar as barbas do pecado na nossa vida, os cabelos do pecado da nossa vida, todos os dias, porque pode ter certeza, eles voltam a crescer. Por isso Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Por quê? Não é uma vez por mês, uma vez por ano, porque ele sabia que o pecado é igual uma barba, e nós devemos negar a nossa natureza todo dia para fazer a vontade do Rei e Senhor Jesus Cristo. E ele nos proporciona essa força de negar nós mesmos, não porque nós somos bons, mas pela sua graça, pela presença do seu Espírito que ele envia sobre nós, temos a força para vencer a carne, para crucificá-la. Essa é a diferença do cristão para aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo não tem força para vencer a carne. O cristão continua com aqueles mesmos impulsos pecaminosos, mas ele já tem a força para vencer aqueles impulsos através da crucificação da carne. Crucificando-se para o mundo, para a carne, para frutificar os frutos do Espírito de Deus. E como eu consigo fazer isso? Através de oração, de estar nos cultos, de ler a palavra, dia após dia se esforçando, até que um dia, a palavra de Deus diz, o mesmo Deus que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la. Então, aquele que começou a boa obra em nós, vai nos aperfeiçoando dia após dia, até nós estarmos em perfeição total, para sempre no céu com ele. Então, esta é a graça de Deus. Somos justos, não porque somos bons, mas porque ele nos fez justos através da sua morte na cruz. Por isso, toda salvação, por obediência à lei, ou por fazer caridade, como ensinam os espíritas, é um legalismo puro, porque o homem está confiando em si mesmo para ser salvo. E quem confia na sua obra para ser salvo, está confiando em capo de imundícia. Porque Isaías diz, toda a nossa justiça para Deus é como um capo de imundícia. A única justiça para Deus que vale é a do seu Filho Jesus, pois é a verdadeira justiça de Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, o amor de Deus, a graça de Deus. Aonde o pecado abundou? Aquele que pouco amou, pouco perdoou, né? Não é essa parábola que Jesus ensina? E aquele que muito perdoou, é porque muito amou. Eu sou muito pecador, eu sou muito infiel a Deus, graças a Deus que você reconhece isso. Porque aonde o pecado abundou, a graça é maior ainda. Não há pecado tão grande que a graça não possa ser maior. A graça de Deus é algo que não temos como explicar aqui. Deus escolhe quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer, Deus entra no local que Ele quer, no meio da cultura que Ele quer e salva homens para Ele. Todo mundo tinha medo de Paulo. O próprio Jesus foi lá e resgatou Paulo de ser perseguidor da igreja para ser um pregador. Tanto que, mesmo depois da sua conversão, até os próprios crentes não acreditavam. Achavam que era conversa fiada dele. Então, o Deus da Bíblia é assim, Ele escolhe aqueles que são considerados para o mundo como escória, como loucos, como desprezados. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E se isso não fosse verdade, nós não estaríamos aqui hoje. Ninguém estaria aqui, nem as igrejas existiriam. Mas graças a Deus, que embora tanto pecado na igreja, tanto pecado e tanta corrupção no evangelho hoje, mesmo assim a graça de Deus é maior do que os escândalos que acontecem por aí, na mídia e em todo lugar. A graça de Deus, ela superabunda diante da maldade humana. Verso 21 para encerrar. Para que, assim como o pecado reinou na morte, então esse é o preço do pecado, é a morte, é nos conduzir à morte. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui nós vemos a diferença entre Jesus, o segundo Adão, para o primeiro Adão que pecou contra Deus e não assumiu a sua responsabilidade. Eu gostaria aqui de ler um verso para os irmãos.
em próprio Romanos mesmo. Aqui eu tenho 12 contrastes, 12 diferenças entre Adão e Cristo, que está em Romanos 5. A diferença é, Adão foi o primeiro da antiga criação. Cristo é o primeiro da nova criação, dos salvos. Adão pecou, Cristo nunca pecou. Amém. Por um só pecado, muitos se tornaram pecadores em Adão. Por um só ato de obediência, muitos se tornaram justos em Cristo. Adão foi feito alma vivente. Cristo foi feito espírito que dá vida, vivificante. Adão era da terra, Cristo é o Senhor do céu. Adão trouxe morte, Cristo traz vida e vida eterna. Adão transferiu a natureza pecaminosa para a sua descendência. Cristo concede a natureza sem pecado para aqueles que nasceram de novo. A vida no Espírito de Deus. Adão trouxe condenação. Cristo justifica. Adão perdeu a graça ou o favor de Deus. Cristo restaurou a graça aos homens. Adão ofendeu a Deus. Cristo agradou a Deus. Este é o meu filho amado. Nele eu me agrado, disse o Pai quando Jesus estava sendo batizado por João Batista. Olha só as diferenças. A morte reinou por meio de Adão sobre todos os homens. A vida eterna reina por meio de Jesus, sobre todos aqueles que são justos em Jesus. Adão fez o pecado abundar. Cristo faz a graça superabundar. Então aqui está algumas diferenças entre o primeiro e o segundo Adão. Amém? Vamos colocar em